Causas curiosas para dor lombar. Se você já fez de tudo para resolver sua dor lombar, não conseguiu cessar a dor na coluna, seguramente sua causa vai estar aqui por dentro desse vídeo. Talvez você não abriu a mente o suficiente para outras coisas que não são tão frequentes, que não são aquelas tradicionais do consultório, que muitos profissionais vão esbarrar, não vão entender e vão acabar tratando como se fosse algo trivial, tradicional, o típico da clínica. E acabar não resolvendo o seu problema. Então você fez vários exames, não achou doença. Fez várias avaliações profissionais, não achou disfunções ou patologias ou alterações comuns, certo? Não achou nada? Não. Então talvez sua causa seja bastante curiosa, tá? Vou contar nesse vídeo para vocês as principais, num lance meio geral, que eu já localizei e por que elas geram dor lombar. Você vai saber o porquê. Então não é apenas eu acho que isso gera dor lombar. Não, você vai saber que isso gera, como isso gera e quais são alguns dos sinais que eu vou sinalizar a respeito disso. Tá bom? Se você é novo aqui no canal do YouTube, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou profissional especialista em osteopatia e também trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Gostaria que você, se você gosta de saber sobre dor, exercício e lesão, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse um joinha e compartilhasse o vídeo. Pessoal, todo mundo que faz conteúdo no YouTube faz para que chegue a um maior número de pessoas. Vocês não fazem ideia a quantidade de mensagem que eu recebo todos os dias nas notificações do YouTube de pessoas que melhoraram, que identificaram a sua dor, que conseguiram abrir o horizonte do problema delas. E é só isso que a gente quer de fato, que a pessoa se liberte daquela inconsciência que ela tem. Certo que algumas pessoas, sim, elas vão ter consultas comigo, elas vão ter alguns conteúdos que a gente vai fornecer, mas você está aqui de graça vendo esse vídeo. Então curte, compartilha, se inscreve se você gostar, não tem problema nenhum. Mas fica até o final do vídeo porque você vai entender exatamente o porquê de cada problema e qual que seria uma solução, uma sequência fácil para você pelo menos aliviar seus sinais e sintomas, tá bom? Primeira coisa, já começando com o conteúdo do vídeo, pessoal, muitos dos quadros de dor lombar, os profissionais vão avaliar a estrutura. Isso eu já falei em vários vídeos aqui no canal do YouTube e não vou ficar repetindo. Então você vai fazer lá uma ressonância, você vai fazer uma tomo, você vai fazer um raio-x da coluna e vai ver lá uma alteração X, talvez uma degeneração, um abaulamento ou protusão. Só que tudo aquilo tem um começo e você acha que o seu começo é igual ao do seu vizinho. Seu vizinho tem uma hérnia de disco póstero-lateral à direita com irradiação para a perna direita, você tem o mesmo sintoma, você acha que o começo é o mesmo. Ou você vai julgar que é o seu trabalho, que é a sua postura, que é um esporte, que é um mecanismo de esforço. Tem de tudo. Não é assim que funciona. O mecanismo do esporte, muitas vezes ele é só o gatilho. O trabalho, muitas vezes ele é só o gatilho. Você tinha todo um problema armado e só faltava um gatilho para pegar fogo, entendeu? Então aquele movimento, aquele trabalho foi só o gatilho. Então cuidado porque avaliações somente da estrutura, que é com imagem, já não serve mais, porque muitas pessoas têm várias conexões que não aparecem na imagem. Porém, tem profissionais que vão avaliar você manualmente, vão palpar você, né? O fisioterapeuta, o osteopata, o quiroprata, o massoterapeuta, vão palpar você. E eles vão ver alterações que não aparecem nas imagens. Isso já é diferenciado. Não quer dizer que é melhor, gente. Não dá para usar esse termo. Porque quando você faz uma avaliação com o médico, você está descartando doença. Olha, seu fígado não tem nada. Não tem doença. Mas você pode ter algum grau de disfunção que gere dor e repercussão e você não sabe. Só que isso é um nível menor. A disfunção ela antecede a patologia, ela antecede a alteração estrutural, ok? A gente vai aprofundar um pouquinho ao longo do vídeo. Por isso eu falei, vai até o final, senão você vai se desconectar 100%, tá bom? Então eu gostaria que você entendesse a seguinte situação. A avaliação clínica, aquela que é feita em consultório ou online, como eu faço, ela vai avaliar níveis menores do que a patologia e não só a patologia. Tá? Tem profissional que não avalia patologia, tem profissional que só avalia patologia, né? Eu, por exemplo, eu avalio ambos, só que se eu pego uma patologia, eu encaminho. Se eu pego uma disfunção ou alteração mais leve, energética, eu trato, tá? Então, sair desse básico, sair da avaliação básica de coluna. Muitas coisas projetam dor na coluna e vocês vão ver. O objetivo do vídeo, então, é abrir somente para novas causas e entendendo a seguinte situação. Dor, pessoal, a manifestação da dor, o mecanismo da dor, a forma com que a dor acontece, a dor crônica, eu não estou falando de dor aguda, não aquela dor que você bateu, machucou e você sabe que é do trauma. Não, aquela dor crônica que você desconhece o problema. Está ali 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, 10 anos, 20 anos. É dessa dor que eu vou falar. Ela é só isso, gente, apenas um sinal de desequilíbrio. Algumas pessoas consideram o sinal como ele sendo de equilíbrio. O que é muito louco, né? Porque se você tem dor, você se impede de fazer várias coisas, o que equilibra o sistema temporariamente para ele não se danificar. O sistema seria seu corpo, tá? O corpo, apenas a matéria. Mas a dor, na verdade, ela é uma manifestação do desequilíbrio. Você não vai ver dor
num paciente que está perfeitamente equilibrado. Vou construir um pouco melhor essa frase. Existem pessoas que têm disfunções, têm alterações estruturais e têm alterações energéticas, porém não têm dor. Olha que loucura. Então existem alterações funcionais, biomecânicas e não tem a dor, porque o corpo está equilibrado com aquilo. É como se você desse 5 problemas e o corpo fez 5 soluções. Entendeu? Vamos dar um exemplo mais simples ainda. Olha, mais simplista ainda. Vamos imaginar que eu tenho um problema na boca. Sei lá, faltando um dente. Só faltando um dente. É um problema. O normal seria ter o dente, certo? Você vai concordar isso comigo porque de fato era para ter o dente. Não tendo esse dente, vai haver alguns ajustes dos músculos, da fáscia, dos ossos, do movimento craniano. Porém, um ajuste muito pequeno, porque é só a perda de um dente. Só que esse ajuste ele pode gerar compensações, por exemplo, limitando o movimento da cervical superior, as primeiras vértebras cervicais. Não é porque limitou o movimento delas que eu vou ter dor. Eu posso ter, às vezes, um pequeno prejuízo na rotação, lá no final do arco de movimento, mas não ter dor. Entendeu? Então, a dor é quando o corpo perde o equilíbrio, quando ele perde a forma de se organizar. Então, aí vem o sofrimento de um tecido, que pode ser um músculo, pode ser um tendão, pode ser uma cápsula, pode ser até inervação. E aí entram os mecanismos de dor, ok? Eu não sei se isso ficou bem claro, daria para ir muito fundo, talvez isso vai confundir vocês. Mas eu preciso que vocês entendam, dor é apenas um alerta dizendo tem um desequilíbrio em algum lugar. O corpo perdeu a capacidade de homeostasia ou de alostasia, que é a capacidade dinâmica, tá bom? Geralmente nesse mesmo cenário também se perde um segundo termo que eu gostaria que vocês entendessem, chamado de biotensegridade. A biotensegridade, quando eu entendi o conceito dela, que vem da engenharia, mas é aplicado ao ser humano, é exatamente esse equilíbrio. É basicamente esse equilíbrio. Se você tem uma ponte que tem aquelas correntes grandes, aqueles cabos grandes que seguram a ponte, se eu estourar uma daquelas correntes, provavelmente a ponte não vai cair. Mas naquele ponto onde estourou a corrente, né, uma corrente só, onde estourou aquela corrente, vai haver uma péssima transferência de carga. Então continua passando o carro, continua dando tudo certo, não tem nenhum risco nenhum. Porém, vai ter um prejuízo na carga naquele local. Alguma outra estrutura vai sofrer. Provavelmente a corrente que está na frente ou a corrente que está atrás, certo? É assim que funciona no corpo humano. Quando eu tenho então a perda de um dente e que altera todas as faces, músculos e tudo que eu citei, alguma estrutura vai pagar o pato, vai sofrer. Geralmente a cervical superior. Então você com o tempo pode evoluir com dor nessa região quando se somar outros fatores. Então você tinha só a perda de um dente e agora somou uma sinusite. Eu sei que isso é confuso. Falei causas inusitadas. Eu não citei para vocês causas comuns. E vocês nem imaginam que isso gera dor lombar, né? Mas vai gerar. Por isso eu falei, vai até o final do vídeo, você vai entender. Então esses dois problemas agora geraram sobrecarga nessa região, o corpo já não consegue mais equilibrar. Eu estou supondo isso, porque cada corpo é individual. Tem pessoas que só com um problema ou só com outro já vai dar dor. E tem pessoas que vão ter mais do que um e não vão ter dor. O que depende é o que o seu corpo está fazendo. Entendeu? O que o seu corpo está fazendo para compensar as disfunções? Você tem 5, ele fez 10, está vendendo, está sobrando. Ele fez 4, você tem dor. Entendeu? Então tem 5 problemas, 4 soluções, você tem dor. Se tem 10, não tem. Né? Então nesse cenário simples aqui, a estrutura está sofrendo, porque se perdeu o equilíbrio ou a biotensegridade. Isso na coluna também acontece da mesma forma, gente. Da mesma forma. E agora eu já vou entrar com algumas causas incomuns para vocês. Aqui vocês já entenderam até para cervical. Acho que já até entenderam. E eu não expliquei anatomia. Eu não expliquei profundamente as relações faciais mecânicas. Eu lhe expliquei que existem falhas mecânicas que acontecem aqui. Então a dor é um sinal do desequilíbrio, de uma alteração de toda a organização do corpo que a gente conhece como biotensegridade, certo? Essa biotensegridade, gente, ela é perdida quando é somado ao corpo o que a gente chama de cargas alostáticas. As cargas alostáticas pode ser um pensamento, uma pessoa tóxica no seu arredor, um alimento inflamatório, um movimento ruim, um trauma, uma cirurgia, uma bactéria, um fungo. Tudo aquilo que agride o corpo é uma carga alostática. Só que depende como aquele corpo vai reagir. O grande segredo da cura, pessoal, e aqui ó, uma pausa dramática se você chegou aqui no vídeo. Inclusive, você chegou na altura de quase 10 minutos do vídeo, não esquece, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, você viu que ele não é igual. Tudo aquilo que agride o corpo tem que ser respondido pelo sistema imune. A grande milagre de cura
é restabelecer o equilíbrio do seu sistema imune. É tirar aquilo que agride o seu sistema imune e potencializar ele. Você potencializando o sistema imune, tirando o que agride ele, ele se cura. Ele se cura. Claro, existem algumas alterações estruturais que são mais complexas, mas eu não vou deixar isso de fora do vídeo para não confundi-los, tá bom? Então, vindo para causas inusitadas, a paciente, mulher, vamos botar aqui, né? A paciente pode ter, por exemplo, uma síndrome do ovário policístico, uma endometriose, uma adenomiose, um cisto ovariano, qualquer coisa do gênero. Isso vai alterar fáscias, músculos, tendões, fixações mecânicas do útero e ovário na relação com a coluna, com o sacro, que é a base da coluna. A depender de como essa paciente está em todo o contexto de saúde dela e o sistema imune bom, ela pode não ter dor, mas ela vai ter disfunções na região sacral, lombar baixa e vai compensar isso em algum lugar. Se o corpo compensar bem, entre aspas, né? Se ele equilibrar isso de uma forma que você não sinta dor, beleza, a vida que segue. Mas lá existe uma disfunção. Então entenda, se você tem algum problema, como eu citei agora, você mulher, todos os problemas que eu citei, fique alerta. Talvez você tenha dor lombar, porque já perdeu o desequilíbrio, ou você não tenha dor lombar, mas tem tudo aquilo que eu falei, mas você já tem as disfunções na lombar. Você já vai ter compensações em outros lugares, e às vezes uma dor no quadril, às vezes uma dor um pouco mais alta na lombar, às vezes uma dor na região púbica, entendeu? Então cuidado, tudo pode gerar dor lombar. Esse vídeo é bem complexo. Vamos pegar um caso de um homem, ele fez uma vasectomia ou fez uma cirurgia de varicocele. É uma cicatriz. A região do sacro escrotal é inervado por nervos que saem bem no final do sacro e cóccix, S2, S3, S4. Ali também vai ter um fenômeno, dependendo da cicatriz, dependendo da cirurgia, dependendo do sistema imune do indivíduo. Eu estou dizendo que tudo depende de um cenário do corpo. Porque vai ter várias pessoas que vão ter tudo que eu falei e não vão ter dor, não vão ter disfunção, não ter nada. Mas são poucas. A maioria delas vão ter disfunção e não vão ter dor. Volto a dizer, a dor é só um sinal de que o corpo perdeu o equilíbrio. Não é um sinal mágico de que agora tem um problema. Não, você já podia ter um problema 30 anos atrás, que é o que acontece todo dia aqui no meu consultório. Tá? Então o cara fez uma cirurgia de vasectomia, a cicatriz ficou ativa, o sistema imune entende como um problema, essa inervação do testículo lá no segmento medular, no segmento metamérico, na coluna, na região sacral, vai gerar uma alteração neuropática. Essa alteração neuropática faz perder a biotensegridade da região sacro-coxígea e vai compensar em vértebras acima ou abaixo ou na musculatura do quadril. E aí esse paciente está com dor no quadril, esse paciente está com dor no joelho. Você está me entendendo? Por isso que eu falei, você precisa entender que dor é uma coisa, desequilíbrio é outra coisa, a somatização, né? As cargas alostáticas somando no corpo é outra coisa. Tudo isso é importante. Volta o vídeo, vai mais devagar, acompanha o conteúdo inteiro. Vamos dar um outro exemplo bem absurdo, bem esdrúxulo. Você pode ter dor, por exemplo, na transição tóraco-lombar e ser uma projeção dolorosa de um órgão muito importante, que é os rins, que geralmente estão participando de processos de detoxificação. Então o paciente toma muito remédio, o paciente usa muito produto corporal com disruptor endócrino, o paciente tem um monte de toxina no corpo, o rim vai depurar por ali. É mais comum com remédio, gente. Olha, é impossível numa semana de trabalho eu não atender um paciente, pelo menos um paciente, que toma um monte de remédio, porque chega aqui gente tomando 10, 12, 14 tipos de remédio diferente, e não ser uma projeção renal. Então a pessoa acha que é coluna, vem no fisioterapeuta osteopata, quer que eu mexa na coluna e eu vou falar, olha, é o seu remédio tal que está dando problema. Nós vamos ter que mexer nisso aqui, conversa com o seu médico. Entendeu? Então nós temos essa situação. Ou não, uma outra toxina. Pessoas que trabalham no campo, mexem com agrotóxico e vêm com dor de cabeça e dor lombar. E ele não sabe que a dor lombar é uma projeção do rim. Então o rim projeta dor nas fáscias do músculo psoas, que é o músculo que estabiliza a coluna junto com o diafragma e outras questões. Eu não vou explicar todas as relações, gente, senão vocês vão ficar literalmente em parafusos nesse vídeo. Eu queria abrir a cabeça de vocês para outras coisas, tá bom? E por último, então, que eu vou colocar mais bizarro, e assim, já coloquei alguns, né? Então, útero, testículo, toxinas que podem vir de várias formas. Eu vou colocar aqui o ambiente. A maioria das pessoas só olha para o corpo. Então você vai no fisioterapeuta, ele olha o seu corpo, nem avalia seu ser. Você vai no médico, ele avalia só a estrutura do corpo, não avalia nem a função. Então isso também é triste. Só que eu quero contar uma péssima notícia para você. Você tem 3 lugares onde pode estar o início do seu desequilíbrio que vai levar em alguns casos à dor. Pode ser você, a parte emocional energética, o teu ser divino. Pode ser seu corpo, a parte material que você está vendo no vídeo, os processos bioquímicos que acontecem aqui dentro. Ou pode ser o ambiente. O ambiente à sua volta também é um problema.
Esse ambiente à sua volta pode ser um fungo no seu quarto, pode ser uma bactéria, pode ser uma carga viral. Por exemplo, você pode ter inalado, aspirado um fungo no ambiente da sua casa, certo? Isso inflama a mucosa respiratória, os seios da face. Os seios da face, a mucosa respiratória, ela vai criar toda uma disfunção no seu crânio que vai tensionar as membranas da dura mater, a membrana da dura mater, as camadas meníngeas. Esse tensionamento, essa disfunção da dura mater vai criar alterações no seu crânio, compensar na sua cervical superior e tensionar todo o saco dural. Só que o saco dural ele vai até S2, lá embaixo no sacro. Quando ele está tensionado, todos os músculos da coluna vão se reorganizar, vão reestruturar a biotensegridade, vão reorganizar a estratégia da ponte. Então imagina que a ponte seja a sua coluna, lá no começo da ponte deu um problema que é no seu crânio, nesse exemplo respiratório. Toda a sua coluna vai se reorganizar. E adivinha quem vai pagar o pato? Os músculos, as fáscias, os ligamentos. Então aquela dorzinha chatinha na lombar, chatinha no pescoço, no trapézio, não é um problema muscular, é uma adaptação do sistema músculo-esquelético frente a uma disfunção neuropática, uma disfunção, não patologia, neuropática, iniciada por uma inflamação de mucosa respiratória. Uma vez alguém me indagou, mas como assim um fungo gerador nas costas? Gera mais do que você imagina, só que o seu conhecimento te levou apenas à dor e não levou à questão biomecânica, que não levou à questão metabólica, que não considerou o sistema imune, que não considerou o ambiente, o que é uma ignorância absurda. Então entender apenas uma pequena fatia do todo, que seria só a dor, é muito pouco. Dor é só um sinal de desequilíbrio. O desequilíbrio quer dizer seu corpo perdeu o equilíbrio com os conflitos que ele recebia, com as cargas alostáticas. Um fungo é uma carga alostática, um pensamento é uma carga alostática, uma postura também é, um trauma também é. Esse microfone que emana onda eletromagnética, o celular e o Bluetooth também é. Entendeu? Tudo depende de como o seu sistema imune vai reagir a isso. Você vai ou não ter dor. Ah, eu uso fone de ouvido dia e noite e não tenho dor nenhuma. Que bom. Mas algumas pessoas vão ter distúrbio de sono, vão ter alterações na liberação de cortisol, vão ter disfunção na adrenal por conta disso e projeção na coluna. Pois a adrenal, que eu sempre cito, ela está aqui na ponta do meu dedo, no vídeo, ela vai projetar dor na coluna por N relações miofaciais, musculares, linfáticas. Tem N relações aí, não faltam relações na anatomia. Anatomia, gente. Você não precisa ser um gênio, você só precisa ler o livro de anatomia, os livros de anatomia e entender o corpo humano. Então, ao final dessa síntese toda, você percebeu que existem várias causas? Pois é, a gente englobou essas causas dentro de um mini curso. E aqui uma pausa bem categórica. Não quero que você compre nada. Eu só quero que você tenha acesso organizado a todas as causas que eu já rastrei até hoje. Essa do ambiente, por exemplo, está dentro do minicurso, é a última aula. Mas na primeira aula, são 13 aulas, 14 com apresentação, tá pessoal? Na segunda aula, você já aprende qual é a causa mais comum de dor no corpo inteiro. Seja ela na lombar, no pescoço, no quadril, no joelho. Eu conto as primeiras. Na primeira é a mais óbvia, a segunda aula é um pouco menos óbvia, a terceira um pouco menos óbvia. E eu vou aprofundando. Lá na última aula eu falo como que o ambiente gera dor no corpo de uma pessoa. Não interessa se na lombar, ou se no pescoço, ou se no ombro. Qual que é a solução de tratamento. Então se você quer saber qual é a principal causa de dor e sofrimento e de doenças, está na segunda aula. A primeira apresentação, a segunda aula você já vai aprender. E assim subsequente. São apenas 14 aulas dentro desse mini curso, o link está aqui embaixo. O link está aqui embaixo. O pessoal sempre escreve, cadê o link do vídeo? Está aqui embaixo, gente. Todos os links estão aqui. Todos os materiais que eu forneço estão aqui. Esse curso é uma síntese de tudo que eu já aprendi sobre dor, exercício e lesão, sobre causa e como investigar e tratar essas causas. Você vai saber na prática causa das dores principais, tá bom? É só você clicar aqui embaixo. O mini curso ele é autodiagnóstico. Você faz o diagnóstico em você mesmo, com uma aula, duas que tem ali dentro, conclui qual que é a possibilidade do seu problema, vê essas aulas que são de causas, você vai saber onde você se localiza. Ó, a minha eu acho que é essa, essa e essa. E aí você faz o que está lá dentro da prática e já se resolve, tá bom? O que eu queria entregar para vocês era isso, gente. Tem causas mais incomuns do que vocês acreditam, existem soluções simples demais, chegam a ser patéticas e tão simples, e a sua dor vai embora. Mas a dor vai embora porque você restabeleceu o equilíbrio do corpo, você fortaleceu o sistema imune e você tirou as estratégias que ele compensava, você tirou as cargas que estavam compensando nele, que estavam agredindo ele. Tá bom? Espero do fundo do coração que você se cure da sua dor e do seu sofrimento. Se você não conseguir, você agenda uma consulta comigo, presencial ou online. Tá bom? Um grande abraço e até o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus.